capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Apenas os dois últimos versos. Primeiro João 4, apenas o verso 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós rogamos a tua direção nesta hora, diante da tua palavra que aqui está, para que sejamos impactados por ela, Deus, transformados por ela, modificados por ela. Ó Deus, não como quem segue uma série de regras, preceitos ou leis, mas como filhos amados, diante da consciência daquilo que precisa ser mudado e transformado, muito mais que em nossas atitudes e ações e comportamento, em nosso coração, nas nossas intenções, Deus. Ó Senhor, que essa igreja seja uma igreja conhecida pelo amor fraternal que pode ser visto entre os irmãos. Em tempos, Deus, de desconfiança, de falsidades, de relacionamentos superficiais, que a tua igreja seja esse refúgio, Senhor. Em nome de Cristo Jesus que te oramos. Amém. Há um antigo corinho que diz: uma família sem qualquer falsidade, vivendo a amizade, expressando a glória do Senhor. Tristemente, algumas igrejas mudaram a letra. Não sei se você já foi em alguma igreja e chegando lá, elas decidiram mudar a letra e tiraram uma família sem qualquer falsidade. Trocaram para qualquer outra coisa, uma família vivendo a unidade, vivendo a irmandade, ou qualquer coisa que o valha. A mudança da letra é uma triste conclusão, muitas vezes, da falsidade que existe no nosso meio. Não, nós não caímos numa ilusão superficial e infantil de achar que o rebanho do Senhor, a casa de Deus, ou a igreja, será o lugar perfeito, onde não há falsidade, maldade, crueldade, nem pecado algum. Até porque o Senhor dessa igreja deixou claro que juntamente com o trigo está o joio, que juntamente com o bom pastor está o falso pastor, está o mercenário, que juntamente com as ovelhas estão os bodes, que juntamente com os bons peixes estão os peixes ruins. Muitas são as ilustrações para dizer que não, esse lugar não será um lugar perfeito. A perfeição está na igreja celeste, que a gente está caminhando para lá. Contudo, irmãos, nós precisamos continuar crendo que este lugar, chamado povo de Deus, rebanho do Senhor, edifício de Deus, corpo de Cristo, precisa continuar sendo um referencial de refúgio para nós. Este lugar, e eu não estou falando das paredes, mas das pessoas, do ajuntamento, nós precisamos, irmãos, continuar crendo que este é o lugar onde nós podemos respirar aliviados e conviver uns com os outros sem grandes desconfianças. Porque já é assim a nossa relação no mundo, não é assim? Nós já temos que conviver em determinados meios,
no trabalho, na sociedade, nas redes sociais, com gente má, com gente cruel, com gente que não merece confiança. Não é assim? Com gente ímpia. Irmãos, a partir do momento que eu desacreditar que é possível viver o oposto dentro da igreja, do corpo do Senhor e da casa do Senhor, eu não sei se há mais esperança para continuar nesse corpo. Porque a relação com Deus nunca foi apenas entre você e Deus. Nunca foi assim. A relação com o Senhor sempre envolveu pessoas, sempre envolveu um povo, sempre envolveu a necessidade de estarmos juntos e de cuidarmos uns dos outros, de ampararmos aos outros. É por isso que quando Jesus foi resumir a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. E essas coisas são indivisíveis, são inseparáveis. Mas o que é este amor? O que é o amor? Muito se fala sobre o amor desde sempre. O amor é tema das mais belas poesias. O amor é o tema de magníficas canções que marcaram a história e estão aí até hoje, né? Belas canções, inclusive. O amor é o tema central de muitas doutrinas, ciências, filosofias. Todo mundo saberia dizer, ou representar, ou caracterizar o que é o amor. Então vejamos o que é o amor à luz da Escritura. Acompanhe comigo a leitura a partir do verso 7, do mesmo capítulo 4, quando João diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que ele nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador no mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É perceptível a insistência de João em dizer o que é que significa o amor. Então João começa dizendo que este amor, ele vem de Deus. Deus é a fonte do amor, ele é o próprio amor. E em que se caracteriza este amor? Este amor se caracteriza em uma ação. Esse amor é representado, é caracterizado por uma atitude da parte de Deus, a qual o apóstolo insiste em repetir o que significa este amor. Como é que Deus demonstrou o amor dele por você e por mim? Não foi através de uma bela canção, que ele poderia fazer. Não foi através de uma bela poesia,
ou de uma bela declaração de amor. Deus demonstra o seu amor para conosco, Deus manifesta o seu amor para conosco. O amor de Deus é representado através de uma magnífica e quase que incompreensível atitude de Deus, de ter enviado, entregue o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e nos purificar de todo o pecado. O amor é uma ação, o amor é uma atitude. O amor não é um sentimento, irmãos. Quando você compreende isso, fica mais fácil entender a dura e difícil mensagem de Jesus de dizer que nós devemos amar os nossos inimigos. Aos que nasceram no Evangelho, ou aos que viram esse texto pela primeira vez, eu não sei você, mas esse é um texto que choca, né? Porque é quase que paradoxal, é quase que impossível. Não se ama o inimigo. Ninguém ama o inimigo. É impossível amar o inimigo. Se existe algum sentimento para com o inimigo, é de ódio, é de repulsa. Eu não quero o inimigo perto de mim, eu não quero relação com ele. É porque nós estamos pensando segundo o conceito de amor do mundo, superficial, sentimental, emocional. A ideia é que mesmo que o seu sentimento não seja o mais nobre para com o outro, para com o próximo, é possível amá-lo através das ações, através das atitudes, através do seu procedimento para com o outro. O ideal é que isso mude e o sentimento venha carregado de misericórdia, de compaixão, de graça. A mesma misericórdia, graça e compaixão que Deus concedeu a você. E quem somos nós para não conceder ao outro, para não conceder ao próximo? Então, vejamos nesses 2 versos apenas o que esse texto tem a nos ensinar. E eu creio que se há uma mensagem que ecoa daqui, é a de João nos mandando ou nos ordenando abandonarmos a mentira hipócrita, o auto-engano e amarmos de fato uns aos outros. Então diz ele nessa conclusão, até um tanto lógica, né, vindo aqui do menor para o maior, diz João em seu pensamento: se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. O problema e a grande dificuldade, queridos, é que isso aqui não é algo fácil de se admitir. Você não vai ouvir um pedido de oração assim: olha, eu queria que você orasse por mim. Por quê? Rapaz, porque eu odeio uma pessoa. Eu tenho ódio dela. Eu não quero vê-la perto. E eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. Porque isso é um negócio difícil de se admitir. Geralmente, e me permitam a expressão, o nosso discursinho, o nosso papinho furado é: não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Amo, se precisar estou aqui. Mentira. Mentira. Auto-engano dos grandes. Coração enganado. Porque se você diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, você é um mentiroso. Então, se a gente expressou o que é o amor, vejamos o que é o ódio. Porque lá no grego a ideia do ódio também tem a ver com ações e atitudes. Quando a gente também diz assim: não, eu não tenho ódio por fulano de tal, a gente também está pensando em sentimentos. Mas as atitudes apontam para atitudes de ódio e não de amor. Porque se as atitudes de amor têm relação direta com fazer o bem para o outro, mesmo que eu não queira fazer. E este bem não é apenas em atitudes, mas é o modo como eu trato, é o modo como eu me comporto, é o modo como eu me refiro a ele, é o modo como eu o cumprimento, é o modo como eu olho para ele. É o modo como eu falo dele, para ele mesmo, para mim, para outras pessoas. Tudo isso tem a ver com ações, com atitudes. Jesus amava seus inimigos. E demonstrava isso.
Você não encontra nenhuma passagem, é porque não existia de fato, Jesus desabafando com os discípulos nos seus momentos particulares, né? Sentando a lenha nos escribas e fariseus. Você não encontra, né? Jesus lá desabafando com os rapazes, queria compartilhar algo aqui com vocês. Não aguento mais os escribas e fariseus no meu pé. Que miseráveis são aqueles homens. Bando hipócrita, não me deixa pregar. Eu não tenho um minuto de paz. Não, você não vai ver. Sabe por quê? Porque Jesus não murmurava, ele não falava mal dos seus opositores. Ele orava por eles e quando tinha oportunidade, disciplinava-os, corrigia-os, pregava a palavra para eles. Porque odiar, irmãos, tem uma relação direta também com ações e atitudes, né? Olha só, lá no grego, o odiar tem a ver com desagradar ou destratar intencionalmente. Tem a ver com a atitude deliberada e intencional de empatia, ou melhor, de antipatia. Tem a ver com uma aversão, um repúdio intencional, um desprezo decidido. Então João diz, não é possível dizer que ama a Deus e ter tais atitudes, pensamentos contra o irmão, contra quem quer que seja. Detalhe, viu? Isso aqui, né, não se aplica apenas nas nossas relações aqui na igreja, entre irmãos em Cristo, né? Isso vale para a relação que você tem com seus parentes, quer sejam eles crentes ou não. Quem é o nosso próximo, biblicamente falando, né? Essa ideia de amar ao próximo. Quem é o próximo? O próximo é só quem é gente boa e legal? O próximo é só quem é fácil de amar? O próximo é só quem a gente ama, gosta, porque faz parte do nosso grupinho, porque é o nosso ciclo? Não, o próximo é todo ser humano que está ao nosso lado, ao nosso redor, próximo a nós. São todos. E eles devem ser amados. Devemos demonstrar amor para com eles, através também das nossas atitudes, das nossas ações. Principalmente, irmãos, os irmãos na fé, irmãos em Cristo. Porque aquele que diz amar a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Mentiroso. É muito forte, né? O termo aqui, mentiroso. João diz que essa pessoa que está dizendo que ama o irmão, ou ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está na verdade equivocado. Está entrando em uma contradição fundamental acerca da verdade. Porque a verdade nem sempre é caracterizada ou pode ser provada e vista através daquilo que nós falamos e declaramos. Uma coisa é o que nós falamos, é o que nós declaramos. Outra coisa é a atitude que vemos, que temos uns para com os outros. Olha só o que o nosso irmão João Calvino disse comentando esse texto. É, portanto, uma zombaria dizer que amamos a Deus enquanto negligenciamos a imagem que está diante dos nossos olhos. E ele está falando dos nossos irmãos, né? O amor de Deus é de tal natureza que não pode ser separado do amor aos homens. Por isso o apóstolo afirma que é mentira fingir ter um sem ter o outro. O amor a Deus, irmãos, sempre esteve relacionado também ao amor que devemos ter uns para com os outros. Por quê? Segundo a lógica do próprio João. Porque nós somos alvos desse amor de Deus. Então, todas as vezes que você pensar que alguém não é digno da sua misericórdia, da sua graça, do seu perdão, toda vez que você pensar que alguém não é digno do seu amor, olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Porque quando olhamos para nós mesmos, irmãos, a gente percebe que
O nosso amor para com Deus, ele é derivado. Se Deus não tivesse nos amado primeiro, nós não teríamos amado a Ele. Nós só o amamos porque Ele nos amou. O nosso amor é derivado do amor dEle, é fruto do amor dEle. E como pode sermos nós alcançados por este amor de Deus, mesmo amor o qual negamos a alguém, quem quer que seja? Então o caminho é o caminho do reconhecimento desta grande incongruência que é. Porque o texto continua dizendo: pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O argumento aqui é um argumento lógico mesmo, tá? Racional, no seguinte sentido: olha, você consegue ver a Deus? Não. Você consegue provar racionalmente que Deus existe? Também não. A nossa relação com Deus, ela é fruto de fé, não é isso? Ela é fruto de uma explicação que não é racional. Ela é fruto de uma experiência sobrenatural, não é assim? E esse Deus você o ama. Amo sim, pastor. Amo esse Deus mais do que tudo, Ele é tudo para mim. E o seu irmão que está do seu lado aí? Você consegue vê-lo, apalpá-lo, nem precisa de fé para crer que Ele existe e está aí do seu lado. Não, esse aí eu não amo não. Aliás, eu amo um monte de gente, mas esses 3 ou 4 aqui, não. Mentiroso é o que você é. Mentiroso. Inclusive, o seu amor para com Deus, ele está bem defeituoso. Porque é quem acha que pode separar essas coisas, né? O ímpio faz isso em relação a Deus. Sabe, o ímpio com suas filosofias, religiões e doutrinas de amor ao próximo, de cuidado. É gente que dedica a vida a cuidar do outro, porque nós devemos amar. Não é isso? O amor é algo que está presente na nossa filosofia atual, na política, na mídia. Temos que amar. E é amar tudo, né? Ama o bicho, ama a planta, ama as pessoas, ama o cachorro, ama. E a Deus? Não, Deus não, porque Deus nem existe. Que Deus? Esse negócio de Deus é um negócio de... Isso é coisa de fanático, né? É mais uma separação equivocada, né? O ímpio querer amar a criação de Deus, querer amar a criatura, mas não amar o Criador. Não amar o Criador. Mas é isso que faz o crente também, quando, de modo prático, tenta separar este amor do Criador ao amor daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se você ama a Deus, se você não ama seu irmão a quem vê, como poderá amar então ao seu irmão a quem você não vê? Então, o texto continua dizendo no verso 21, ora, temos da parte dele este mandamento. Que mandamento é este que João está se referindo aqui? É aquele mesmo que Jesus resumiu quando pediram a ele qual é o grande mandamento. E ele não disse um, mas disse 2, né? Não disse 2, mas disse os 10, resumido em 2. Então, João aqui, em outras palavras, diz: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Culturalmente falando, né? E eu quero enfatizar, culturalmente falando, não há nenhuma ordenança bíblica para isso, né? Esse é o tempo no qual nós paramos para refletir. É Natal, é Ano Novo, é um tempo de refletir acerca de como foi o ano que se passou e o ano que virá. É um tempo, e é um bom tempo para refletirmos acerca das nossas ações, das nossas atitudes. E eu creio, irmãos, que dentro desta reflexão, é tempo de refletirmos, talvez não acerca, diretamente falando, do nosso amor para com Deus, mas do nosso amor uns para com os outros. Que tipo de amor, de fato, temos tido, vivido, experimentado uns para com os outros? Não confunda isso com achar que este aqui é um discurso que você tem que ter o mesmo nível de amizade, de relacionamento
e de intimidade com todos de modo igual. A mensagem não é essa. Mas a mensagem é: se existe algum sentimento, ação, atitude ou pensamento que seja divergente do que é o padrão estabelecido do amor à luz da Escritura, Deus precisa mudar seu coração. E eu não tenho dúvida alguma, viu, irmãos, que isso é uma ação do Espírito Santo. Isso é uma ação de Deus. Porque quando o mentiroso, esse aqui, não que eu estou chamando, o João, tá? Esse mentiroso aqui que João está dizendo, quando o mentiroso está enganado em seu próprio coração, argumento nenhum consegue convencê-lo. E ele mal consegue parar para perceber no que sai da própria boca. Não, eu não tenho nada contra fulano. Amo, se precisar estou aqui. Mas não quero conversa, não preciso estar próximo, não quero amizade. Esse é o discurso, o pensamento e o sentimento próprio de um coração. E veja, irmãos, eu não estou dizendo que quem age assim não é necessariamente um descrente, não, tá? Somos nós mesmos. Isso acontece quando nós não conseguimos perceber nem admitir que existe algo que precisa ser tratado ainda no nosso coração. Quando a gente insiste em dizer: não, eu não tenho que perdoar, não. Não tenho que perdoar, não tem mágoa, não tem angústia, não tem rancor nenhum. Isso é tipo o viciado, sabe, que diz assim: não, quando eu quiser eu paro. Não, eu bebo aqui socialmente, mas quando eu quiser eu paro, né? Irmãos, todos nós estamos sujeitos a isso, tá? Porque tudo isso aqui acontece num lugar que a Bíblia diz que é extremamente corrupto e enganoso. É no nosso coração. No nosso coração. Então a minha oração, a sua oração, a nossa oração deve ser que o Senhor nos ajude a identificar essa mentira e essa hipocrisia que pode estar dominando o nosso coração, cegando a nossa visão. A minha oração, irmãos, é que este lugar seja esse refúgio de amor, para que a gente não precise trocar as letras das poucas canções que nós temos que falam sobre a comunhão, sobre o amor, sobre a boa harmonia que deve parar entre nós e entre os nossos relacionamentos. Que esse lugar, irmão, seja um refúgio, que aqui possamos encontrar boas amizades, gente com quem possamos contar, chorar juntos, caminhar juntos, sofrer e nos alegrarmos juntos. Isso é ser corpo, irmãos. Isso é ser casa. Isso é ser edifício. Isso é ser morada de Deus. Isso é ser habitação do Senhor. Isso é ser ovelhas do seu pastoreio. Isso não é um negócio fácil. Porque quando a gente para ouvir histórias, e quando paramos para perceber a triste capacidade que nós temos de magoar uns aos outros, de ferir uns aos outros, de entristecer uns aos outros, dá até vontade de ficar do lado de quem quer distância um do outro. Porque tristemente nós fazemos isso mesmo uns com os outros. Isso abre feridas em nossos corações. Isso tem sido o motivo, irmãos, pelo qual muitos têm se afastado da igreja. Quantos relatos você já ouviu de gente que se afastou da igreja do Senhor e a causa final, o estopim, ou um dos motivos tinha relação direta com decepção com pessoas, porque foram magoadas, foram feridas, foram machucadas. E qual é a solução para tudo isso? A solução é o sangue de Cristo, que purifica, que lava, que sara, que restaura relacionamentos.
que faz brotar o amor em nossos corações, a compaixão, a misericórdia, a graça uns para com os outros, a mesma que nos alcançou e que Cristo compartilhou conosco. Olha só que magnífico, né? A misericórdia é um atributo comunicável de Deus. A graça é uma característica que Deus conferiu também a nós, que podemos ter uns para com os outros. E nós precisamos continuar crendo nisso, irmãos, que é possível viver assim, numa harmonia santa, prazerosa, perfeita. Não, nem o seu relacionamento com seu marido é perfeito, o seu relacionamento com seus filhos não é perfeito, que dirá o nosso uns com os outros. Mas assim como nós amamos e estamos dispostos a dar a vida pelo marido, pela esposa, pelo filho, pelo pai, pela mãe, isso deve se estender, irmãos, nesta santa comunhão da família de Deus, do povo de Deus. Isso não pode ser algo utópico, isso não pode ser algo cinematográfico apenas. Nós precisamos viver de fato este amor real e verdadeiro, caracterizado pela cruz, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo. O momento da ceia do Senhor é um momento também de renovarmos essa aliança, não apenas com Deus, mas também uns com os outros. Então eu insisto, por mais que isso deva ser um motivo de vigilância para todos nós, talvez você, especificamente, tenha coisas, questões, relacionamentos a serem restaurados. Relações que precisam ser restauradas. Comece orando. Comece pedindo graça a Deus para que, em tempo oportuno, o Senhor traga este bálsamo, esta cura e esta restauração verdadeira, não superficial, não de capa, para que as pessoas vejam. Aliás, não tenha como primeira preocupação aquilo que as pessoas veem ou falam, mas aquilo que Deus vê, aquilo que Deus tem visto. Esse texto também é um convite a você que está fora dessa comunhão, porque há quem pensa que é possível relacionar-se com o noivo estando distante da noiva, que é a igreja. Num tempo onde cristãos nominais e desigrejados crescem absurdamente, esse é um tempo para você rever como anda a sua vida com Deus e com a igreja, com o rebanho dele. Não existe ovelha sem rebanho, irmãos, sem viver e experimentar este amor. E essa mensagem, este sacramento, é um tempo também de refletirmos acerca da comunhão que temos com Deus e também uns com os outros. Por que você não pode partilhar da ceia em casa, online, não é? Pegar lá seu suquinho de uva e seu pão e comer? Porque a primeira ceia não foi assim, e nunca foi esse o propósito objetivo da ceia. A ceia sempre apontou, veja, primariamente para o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo representado através do cálice, e o seu corpo entregue por nós representado através do pão. Mas Jesus fez isso com os discípulos, numa santa comunhão, muito provavelmente bebendo do mesmo cálice, passando um para o outro. Porque a ceia do Senhor também aponta para essa comunhão que agora temos uns com os outros. O mundo se degladeia, se mata, trai uns aos outros. Há ódio, ira, inveja, raiva, ciúmes. Nós temos a oportunidade de viver numa santa comunhão, em amor, harmonia, paz, alegria, congraçamento.
Tudo isso é possível por causa daquilo que aqui está representado nessa mesa. O sangue de Cristo, o corpo de Cristo derramado por nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, nos consagrando ao Senhor. Queria convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Gostaria de convidar também o presbítero Cícero para estar aqui conosco. E nós iremos orar nesta hora, consagrando estes elementos ao Senhor. Deus, aqui estamos diante de Ti, contritos, quebrantados, ajoelhados aos pés da Tua cruz, porque reconhecemos de fato quão falhos somos e temos sido. E ao mesmo tempo nos alegramos porque sabemos que se não somos consumidos por Tua ira, é porque fomos consumidos pelo Teu amor, que nos abraça, que nos acolhe, por meio de tão grande salvação operada em nós. E agora queremos consagrar as nossas vidas, Deus, diante do Teu altar, diante do Senhor. Assim como Isaías, nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a nossa pecaminosidade e a Tua santidade, rogando que o Senhor opere em nós a restauração, Deus, da nossa comunhão contigo e também uns com os outros. Consagramos também esses elementos, rogando que o Senhor nos abençoe de modo sobrenatural por meio deles, Deus. E assim, a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros seja renovada e restaurada nesta manhã, para a Tua glória mesmo. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Jesus. Amém.